esse caos que eu vou contar é a lenda do Unhudo. E essa lenda do Unhudo é muito comentada, muito falada, e diz que é muito visto esse Unhudo ainda ali entre as cidades, no interior de São Paulo, daqui do estado de São Paulo, entre duas cidades ali que acho que são vizinhas, né, amor? Essa cidade aí. Sim. Mineiros do Tietê e Dois Córregos. Ali o pessoal acho que é bem vizinhos ali. E principalmente ali num local que se chama Pedra Branca. É onde tem mais avistamentos aí desse unhudo. Que nem o Luiz Fernando falou, que esse unhudo é um corpo seco. Muitos dizem que sim, pela aparência dele, ele é muito parecido com o corpo seco. E aqui a Vera falando, o Paulo está dando boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Bem-vindo aí, tá aqui com a gente, né? Tá de folga, Paulo. Ainda bem, né? Descansar um pouquinho. E aí, mas tem gente ali, muitos dali daquelas cidadezinhas ali, acham também que ele é tipo de um guardião ali das matas ali, que não deixa as pessoas irem lá caçar, não deixam pessoas ir lá pegar plantas, né? Muitos vão dentro da mata pegar plantas, caçar, pegar frutas. Então diz que ele toma conta ali das matas ali, daquelas cidadezinhas ali. Então vamos lá pro caos. O rapaz que contou esse caos lá, no canal do Eli Correia, ele falou que isso aconteceu com ele faz pouco tempo, ele falou, né? Pouco tempo, mas como o vídeo já tem, acho que uns 4, 5 anos atrás. Ele disse que ele foi lá na cidade. Mesmo assim, é então um pouco recente. Não, né? é muito recente. 5 anos atrás, o quê? 2017, gente? Não, porque o vídeo parece que foi lá pro ar faz 2 anos. E quando contou o caos, fazia 2 anos que aconteceu isso com ele. Então entendi. Eu tô calculando mais ou menos assim. Mesmo assim, ainda então, é bem recente, né? recente, há uns 4 anos atrás aí. E aí ele disse que ele mora, né, numa fazenda, trabalha numa fazenda e mora lá. E aí um dia ele teve que ir para a cidade, resolver alguns problemas ali, tinha que fazer alguma coisa na cidade. Ele foi para a cidade e ficou lá resolvendo os problemas dele, as coisas que ele tinha que resolver. E quando deu já, assim, de noitinha já, ele se deu conta e ele falou que parece que estava a pé, e ele se deu conta que tinha escurecido e ele tinha que andar um bom estirão ali de estrada até chegar lá na fazenda onde ele trabalhava e, consequentemente, morava com a família dele. E aí ele falou assim que, quando ele terminou todos os afazeres dele ali na cidade, ele veio para casa, mas já era de noite, já estava de noitinha já. Aí ele veio. Falou que veio de boa, como ele sempre veio que ele sempre estava acostumado a fazer aquele percurso ali, tudo de boa. Ele falou que quando, uma certa altura ali na estrada, ele disse que começou a escutar uns barulhos de folhas, sabe? Como se alguém pisando em folhas secas, pisando em gravetos secos, né? Que aí pisava e quebrava o graveto, fazia barulho. E ele ficou meio assim, achando, falou assim, pô, será que tem alguém aqui na beira, aqui por dentro? Assim, ele tipo, na estrada de terra, mas assim por dentro do mato, assim como se tivesse alguém acompanhando ele. Atrás, né? Mais atrás dele. Ele falou, parece que tem alguém andando aí por dentro do mato aí, que será? Mas ele falou que não deu muita importância não, e foi seguir o caminho dele. Então ele disse que quando ele chegou ali perto da porteira, que ele foi abrir assim, né, a porteira para entrar, ele escutou um barulho assim e olhou, disse que ele viu um vulto ali perto dele. E aí ele ficou olhando assim, e aí ele falou que já logo quando ele viu assim, aí ele se virou e foi, né, foi quase que indo de encontro àquele vulto ali. E ele falou, o que você quer? Você está precisando de alguma coisa? O que você precisa? Fala aí, né? Fala, te ajudo.
E aí diz que ele viu, né, aquele homem, ele falou que magro, bem magro, muito alto, mas ele não deu para ver direito assim a fisionomia dele, o rosto dele. Diz que era um homem alto, né, bem magro mesmo, com umas vestes bem maltrapilho mesmo. E ele pensou, vai ver que é algum andarilho, né? Algum andarilho que está andando aí nas propriedades, pedindo alguma coisa. E aí ele já estava assim para dentro da porteira. E aí ele falou que voltou, abriu a porteira e foi indo ao encontro desse homem que ele viu. Ele falou daquele vulto que ele viu ali. E aí ele falou que notou que quando ele foi em direção, falando, né? Você, o que você quer? Você precisa de alguma coisa? Fala. E aí aquele vulto ali foi indo embora. Foi tipo assim, como se tivesse querendo, tipo, sair dali de perto dele ali. Deu as costas para ele e saiu andando. Aí ele voltou ali para a porteira, né? Fechou a porteira e foi para casa. É de noite isso, né? O Luiz Isso, Fernando tá perguntando. É de noite, Luciano, já era de noite já. E aí ele voltou para casa. Ele ficou ali tudo, e achando tudo que era um andarilho ali, maltrapilho, porque as roupas, as vestes dele estavam bem surrada, bem apodrecida, ele disse, né? E parece que ele tinha um chapéu também. Então ficou por isso mesmo. Ele foi para casa e tudo. Quando foi no outro dia, o cunhado dele veio na casa dele e convidou ele para caçar. Chegou e falou: Ô fulano, vamos caçar? Vamos caçar mais à noitinha? Vamos caçar? Vamos caçar preá. Diz que lá na Pedra Branca, na Pedra Branca, hein, Pedrinho? Olha só, onde eles vão caçar. Diz que lá na Pedra Branca tá bom para caçar preá. Diz que tá cheio de preá lá, vamos caçar lá. E aí ele chegou e comentou com o cunhado, falando desse homem, desse vulto. Ele falou que não sabe se era um homem, se era um vulto que ele viu assim, mas era, sabe, no formato assim de um homem, que ele viu ali perto da porteira da fazenda ali. Aí ele falou para o cunhado dele o que tinha acontecido na noite anterior. Aí o cunhado, não, isso daí é algum andarilho que está andando aí nas propriedades pedindo alguma coisa. Isso não é nada não. Isso daí é algum andarilho que está passando porque ele falou que acontece mesmo de vez em quando. Ele falou que tem andarilhos que ficam né, indo de propriedade em propriedade, pedindo alguma coisa, comida, sempre pedindo alguma coisa. Aí ele pegou, aí ele esqueceu, ficou de boa, ele só comentou assim que ele achou estranho aquele homem ali. Aí ele, não, vamos caçar sim, vamos caçar. Quando chegou de noitinha, ele e o cunhado dele disse que subiram em cima de um cavalo e foram para esse lugar aí dessa Pedra Branca. Esse rapaz é de Mineiros do Tietê. Esse rapaz, o cunhado, a fazenda lá onde ele morava na época, é dali. Então ele falou que foram lá, chegaram lá, aí diz que beirando essa Pedra Branca, diz que tem uma estradinha de terra ali, beirando ali, e tem uma ribanceira do outro lado. De um lado acho que é um morro, né? Uma montanha que tem ali que se chama, acho que Pedra Branca, mas do outro lado tem uma ribanceira ali. Então, eles chegaram ali, foram entrando ali para dentro da mata, tudo. Diz que desceram do cavalo e amarraram o cavalo lá numas árvores lá, distante, um pouquinho só, ele falou, um pouquinho afastado, da onde eles iam montar ali as armadilhas para caçar os preás. Porque eles falaram que deixaram os cavalos um pouquinho mais afastados, para os cavalos não assustarem os preás, né, e os preás fugirem, e nem para os cavalos se assustarem com nada e espantar ali a caça deles ali. Então eles amarraram o cavalo ali e foram né, se adentraram ali mais para dentro da mata ali. Quando eles estavam ali para dentro, montaram as arapucas ali, aquelas armadilhas todas ali, e subiram numa árvore. Fizeram ali um trepeiro
É um lugar onde eles ficam em cima das árvores ali, que ficam esperando a caça vir, né? Então eles ficaram ali em cima das árvores, no trepeiro ali, e ele falou que notou que estava um silêncio a mata, um silêncio, não se escutava barulho nenhum. Ele falou que achou esquisito isso, porque ele falou que já estava acostumado a caçar, sempre ia caçar, né? Sempre ia caçar de dia, à noite, ele falou. E parece que para caçar preá lá, né? Ele disse que tinha que ir de noite. Para caçar preá tinha que ser à noite. E ele então já tinha ido várias vezes à noite e sempre a mata tinha os barulhos da noite ali dentro da mata, né? Dos bichinhos dos grilos, de sapo. Ele falou que tinha sempre assim os barulhinhos da mata da noite. E nesse dia ele falou que quando ele subiu lá no trepeiro, lá, né, em cima da árvore, ele já notou que... Aí disse que ele chegou pro cunhado dele e falou: fulano, eu acho que hoje não vai dar caça não, porque eles já estavam ali já um tempinho esperando e não apareceu bicho nenhum. Aí ele chegou e falou assim: ô fulano, eu acho que hoje não vai dar caça não, viu? Tu reparou que tá tudo quieto aqui? Não tem um pio de inseto nenhum, não tem nenhum coachá de sapo. Tá esquisito. Tu não tá achando que tá meio esquisito? Gente, tô me arrepiando. Que tá meio esquisito aqui? Tá um silêncio danado. Aí o cunhado falou: não, tem que esperar, vamos esperar. Ele falou: não, mas não tem barulho de bicho nenhum. Ele falou: de inseto nenhum, nem de grilo, ele falou. Aí disse que ele falou assim: acho que é melhor a gente ir embora, porque ele falou que eles já estavam ali um tempinho já e nada de aparecer preá e nada de aparecer nada ali. Ele falou: nem um mosquitinho aparecia ali na hora. Aí ele ficou ali, aí daqui a pouco o cunhado, né, chegou e falou: olha lá, ó, fulano, olha lá, tá vindo já um ali, ó, tá vindo um ali. Aí disse que veio um preá e começou a andar por ali tudo. Aí, né, esse que escreveu o caso chegou e falou assim: não é melhor a gente já atirar nele? Porque eu acho que ele não vai entrar na armadilha lá, não. Acho que ele não vai entrar lá, ele tá muito longe. Aí o cunhado falou: calma, homem, parece até que tu nunca caçou na vida preá? Tu nunca caçou não, rapaz? Tem que esperar um pouquinho, tem que ter paciência. Ele vai lá, ele vai entrar na armadilha, ele vai entrar, tem que esperar, vamos esperar. Aí diz que eles ficaram ali, ele ficou ali esperando. Aí diz que lá o bichinho foi e entrou lá na armadilha que eles fizeram. Acho que era uma arapuca, não sei, acho que foi uma arapuca, se não me falha a memória. Entrou lá dentro, aí o cunhado falou: tá vendo? Olha aí, entrou, não te falei que ele ia entrar, que tinha que ter paciência? Aí diz que o cunhado já rapidinho começou a descer lá da árvore, ele também, só que quando eles desceram da árvore, que foram na direção ali, né, para pegar ali o bicho dentro da arapuca, ele disse que começou a escutar os cavalos a relinchar. Diz que os cavalos começaram a relinchar que nem doido. Aí diz que ele virou para o cunhado e falou: ô fulano, eu acho que tem alguém querendo roubar o nosso cavalo. Olha, os cavalos estão doidos, que estavam que nem doidos, relinchando, aquela barulheira, que aí aquele silêncio que estava dentro da mata foi quebrado por aqueles relinchos do cavalo, como os relinchos assim de pavor, como se eles tivessem contrariado de alguma coisa, sabe? E aí ele falou: olha, tem alguém aí querendo roubar, acho que tem alguém roubando nossos cavalos. Vamos lá. E aí, diz que quando ele se virou para ir, eu acho que lá em direção aonde os cavalos estavam, ele disse que ele viu um homem vindo ali na direção dele, e ele diz que ele ficou, na hora que ele já olhou, ele se lembrou daquele homem da noite anterior. Ele falou: eu vi que era o mesmo homem que apareceu ali na porteira ali da fazenda, ele falou.
Aí ele olhou assim, ali ele falou que já viu aquele homem do jeito, né, que ele é mesmo. Ele falou, era um homem com as roupas muito maltrapilhas, todas rasgadas, e o rosto dele, ele falou que era um homem alto, parece que tinha um chapéu, e a pele daquele homem parecia que era seco, sabe, uma pele bem seca mesmo. E parecia que a pele daquele homem no rosto, nos braços, estavam grudado no osso, sabe? Grudado no osso, uns dentão assim para fora, uma coisa assim horripilante de ver. Ele falou, bem assustadora mesmo. E ele então diz que quando ele viu aquele homem, ele deu as costas para aquele homem para correr. E ele falou que quando o cunhado viu o homem também, o que o cunhado fez? Correu primeiro e fugiu primeiro que ele, subiu no cavalo e se mandou e deixou ele sozinho para trás. Aí ele disse que quando ele deu as costas, ele sentiu que aquele homem colocou as mãos, né, a mão assim no ombro dele assim, e deu um baita de um arranhão, porque diz que ele tinha assim uma mãozona grande, os dedos bem finos e as unhas bem compridas. Aí eu acho que é por aí, né, o nome dessa assombração aí, unhudo, porque ele tem as unhas grandes. E diz que quando ele se virou para correr, aquele homem diz que colocou a mão assim, aquelas unhas ali no ombro dele e passou a unha mesmo, passou com vontade mesmo. E aí ele diz que ele saiu correndo, feito louco, saiu correndo e foi embora. Foi embora para casa e ele disse que ficou com aquilo na cabeça, Quando foi no outro dia à noite, acho que quando foi no outro dia à noite, ele foi lá no bar da cidade. Foi lá no bar da cidade e tudo. E ele comentou com os homens que estavam ali naquele bar, comentou o que tinha acontecido com ele ali naquele bar. Aí um deles que estava ali falou, não acredito que ele voltou. Diz que já falou assim, eu não acredito que ele está de volta. O que você viu foi um unhudo. Só que fazia muito tempo que o unhudo não aparecia. Ele voltou. E alguns, né, uns outros que estavam ali, falavam, como que ele é? Ai, que é isso? É mentira. Aí os outros começaram a tirar sarro da cara dele. Ele falou que se sentiu bem mal com isso. Outros começaram a tirar sarro, uns acreditaram. Esse falou assim, ele voltou. Então, será que ele voltou? Falou assim. Aí diz que ele falou assim, aí para os outros que estavam ali, eu acho que ele fez isso para os outros que estavam ali, junto ali, tirando sarro, aí diz que ele pegou e abaixou a blusa aqui no lado aonde o unhudo tinha arranhado o ombro dele, e ele mostrou o arranhão. Ele falou, olha aqui, ó, não estou falando mentira não, eu estou falando a verdade, tudo que eu estou falando aqui é verdade. Ele passou a unha aqui no meu ombro e arranhou, e aí mostrou o arranhão, diz que é um arranhão bem feio, mostrou ali né, para aqueles que estavam tirando sarro. Acho que ele era tipo assim, como ele mostrar como fosse verdade o que ele estava falando ali, para que ele tinha uma prova do que ele estava falando ali. Mas aí esse que chegou e falou, então ele está de volta. Ele falou, então vamos lá caçar ele, diz que falou assim, né? Vamos lá caçar? Vamos lá na mata lá caçar lá ele. Você me leva aonde você e o seu cunhado viu ele, e a gente vai lá e a gente vai matar. Porque eu acho que isso daí não é nada de assombração, não. Isso daí é gente aí que tá querendo assustar as pessoas, que não sei o quê. A gente vai lá e dá uma correção nele, vai dar uma lição nele. Aí os outros também, vamos, que não sei o quê. Aí ele falou, não, eu não vou, não. Eu não tô bem ainda dos arranhão aqui das costas, não tô bem psicologicamente. Ele falou, eu não duvido do que eu vi mesmo esse unhudo. Ele falou, e eu acredito que ele não seja uma pessoa de carne e osso, ele falou, porque a fisionomia dele não era de uma pessoa viva.
Era uma aparência muito feia. Ele falou, jamais eu vou esquecer daquela pele grudada no osso do rosto. Ele falou, não tinha carne nenhuma, não tinha nada, era a pele grudada no osso. Ele falou, aquele buraco no lugar dos olhos, tinha um buraco preto. Ele falou, ali, né, no lugar onde seriam os olhos, tava aquele buraco preto. Ele falou, aquelas mãos bem seca mesmo, ele disse. Aí, do jeito que ele falou, né, me parece até lembrar quando a gente vê algumas fotos dessas múmias, né, essas mumificadas, assim, que mostram aí algumas fotos, aí me veio, né? Sim. Né, esses casos assim, Não, continua. Não tira meu raciocínio, não. Aí me fez lembrar essas múmias, assim, que só tem a pele grudada no esqueleto, né? No esqueleto. É o que me fez lembrar também. Então, aí ele falou assim, não, é muito, muito assustador o que eu vi. Aí ele disse que ele foi embora, eu não vou não. Aí disse que ele foi para casa dele e tudo. Quando foi no outro dia à noite, vieram. Ele estava na casa dele à noite, no outro dia. Aí bateram na porta da casa dele, ele foi lá, abriu, falou, ó, fulano, vamos lá com nós, lá onde tu disse que tu viu o unhudo. Vamos lá, vamos dar uma lição naquele unhudo lá. Aí ele falou que tinha mais ou menos uns 5 homens ali, tudo montado no cavalo. Aí ele falou, não, eu não vou não, fulano, eu não vou não, porque passei um sufoco danado lá, aquele dia lá, eu não vou passar outro sufoco não. Aí o homem falou, não, vamos lá, porque tu tem que mostrar pra gente onde foi o lugar que tu viu ele. Se ele apareceu lá pra você, ele vai aparecer, ele vai vir de novo pra gente ver ele. Aí diz que ele falou assim que não se sabe se ele se encorajou, porque tinham mais homens ali. Aí o cunhado dele, que parece que morava ali perto da casa dele ali, era vizinho dele ali, veio também, falou que ia. Ele falou que não sabe se por ele ter se encorajado aí por essa, né, com essa quantidade de homem e tudo. Aí ele se acabou aceitando e foi. E foram. Aí diz que foi ele, o cunhado dele, e foram lá na direção dessa pedra branca aí. Chegaram nessa estradinha, foram a cavalo, tudo. Quando chegaram lá no lugar onde ele falou que tinha visto lá o unhudo, os outros homens falaram assim, ele falou, olha, foi aqui que a gente viu ele. Aí os homens falaram, vamos esperar ele aqui e vamos ficar por aqui, vamos dar um tempo aqui para ver se ele aparece. Aí diz que desceram do cavalo, tudo. E aí ficaram ali um tempo e nada do unhudo aparecer. Aí diz que esse que era o valentão, né, que era o líder ali daqueles homens ali, chegou e falou, começou a gritar, ô unhudo, aparece, apareça, quero ver você aparecer. Começou a desafiar, né, gente? Coisa que a gente não faz. Uma assombração nenhuma, desafiar uma assombração. Não precisa nem você ser uma assombração, você não tem que desafiar espírito nenhum. Você não conhece o sobrenatural. Você não sabe o que eles podem fazer. E aí diz que ele começou, apareça. E aí esse rapaz chegou e falou, não, melhor a gente ir embora, não vai aparecer não. Não, vamos ficar aqui que não sei o quê. E aí daqui a pouco, do nada, diz que o que começou, aí deu aquele silêncio que ele falou que sentiu naquela noite. O silêncio também veio, aquele silêncio, parou tudo, a mata ficou um silêncio só. Ali, né, ele falou, a mata emudeceu. Não se ouvia mais nada. Ele falou, e quando de repente eles começaram a escutar os cavalos a relinchar. Aí diz que na hora ele se lembrou e falou, olha, ele tá vindo. Tá acontecendo o que aconteceu naquela noite. Os cavalos começaram a relinchar. E os cavalos estão fazendo a mesma coisa que os outros, né, fizeram naquele dia, naquela noite. Aí diz que eles ficaram já assim, os valentão já começaram a ficar com medo. Os valentão já começaram a ficar com medo. E aí nisso diz que quando ele
E os outros olharam, viram aquele homem vindo na direção deles e dando uma baita de uma risada, que diz que ele dava, sabe, essa risada aí. Uns dizem que o Unhudo dá uma risada bem assustadora mesmo, de arrepiar a alma. Outros dizem que ele dá um grito assim que chega até a deixar a pessoa surda. Só que nesse dia esse rapaz falou que ele deu uma risada bem assustadora mesmo. Aí os outros, quando viram aquele homem vindo, correram tudo. Aí o cavalo desse que era o líder, que era o valentão, ele já queria correr dali também. O cavalo disse que perdeu o controle ali, que nem eu falei para vocês, que nessa estradinha ali, né, entre a Pedra Branca ali, caiu. O cavalo caiu, foi pulando, né, rolou ali, rebanceira abaixo ali o cavalo, e o homem lá ficou para trás. O valentão ficou para trás sozinho, porque aí até esse rapaz que contou o caso, ele disse: eu me mandei, eu subi no cavalo e fui embora. Ele falou: me mandei dali, corri. Ele falou: corri mesmo, porque eu não queria ter a experiência que eu tive na última noite, que tomei... A Tonha tá dormindo aqui atrás da Adriana, gente. Ele falou, né, tomei um arranhão nas costas, só eu sei o arranhão que eu tomei ali. Aí ele pegou e correu também, os outros tudo correram. E o cavalo desse valentão, do líder que encabeçou ali para o pessoal ir lá caçar o Unhudo, o cavalo dele, coitado, rolou ribanceira abaixo, caiu, né, lá para baixo. E ele ficou então a pé. E ele disse então que esse Unhudo veio e deu um baita de um arranhão, passou as unhas mesmo, disse que foi bem profundo. Não foi assim que nem o do outro. O outro foi um arranhão. Um arranhão. Né? Mas desse daí que liderou ali aquelas pessoas, diz que ele tomou ali uns arranhão bem profundo, assim, nas costas, bem grande, assim, né? Fora nas costas, um arranhão mesmo, tipo assim: eu vou deixar as minhas marcas em você, para você nunca mais esquecer de mim. Ou seja, não esquecer do Unhudo, para você não esquecer que o Unhudo existe. E aí então ele disse que foi embora, né, correndo, e ele disse que aí nunca mais esse que contou o caso saiu para caçar, nunca mais foi ali naquele lugar para caçar preá e nem nada, ele falou. E os outros também aí passaram a acreditar, e aí disse que agora eu não sei em qual das duas cidades, mas parece que eu acho que é em Mineiros do Tietê, diz que tem fizeram uma estátua na cidade, tem a estátua do Unhudo. Fizeram, porque diz que essas experiências que eles tiveram, a cidade inteira soube. Diz que todo mundo soube aí do que aconteceu com eles aí, essa experiência com esse Unhudo, que pegou esse valentão aí, diz que fez um arranhão bem feio nas costas dele. Ele diz que parece que até os dias de hoje ele tem as marcas, ficou a cicatriz nas costas desse... Ele nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer e nunca mais duvidar, né? Ficar duvidando. Aí depois aí eu pesquisando tudo, aí ele falou que aí acho que é em Mineiros do Tietê que eles, né, acabou, devido a muitas aparições que muita gente tem né, tem os avistamentos lá, né, visagem desse Unhudo. Então o pessoal que diz que tem até um dia aí, não sei se é em agosto, acho que eu li alguma coisa que é em agosto, que diz que, mas acho que o nome assim, que eles saem para caçar um Unhudo, mas não, eu acho que é só uma coisa turística ali, como a cidade virou uma cidade turística devido ao Unhudo. Diz que tem um certo dia do ano que eles saem à noite a cavalo e vão
né, nessa trilha aí, eu acho que nessa trilha da Pedra Branca aí, nessa estradinha, vão lá e passam a noite, né, a cavalo lá, e o nome do passeio é tipo, né, vamos caçar o unhudo. Mas não, é só mais um passeio à noite. E quem tem, né? Será que alguém já teve a felicidade ou a infelicidade de ver o unhudo? E aí, né, eu lendo ali muita coisa, aí o pessoal diz que o unhudo, na realidade, surgiu assim, que diz que quando ali as cidades ali de mineiros, do Tietê e de Dois Córregos começaram a ser colonizada, povoada, começou a ser povoada ali. Diz que veio um homem, né? Um homem se mudou para ali e ele era um grandão, sabe? Eu não sei se era um major, parece que chamavam ele de major. Ele tinha ali umas propriedades, né? Tinha uma fazenda ali e ele diz que quando ele se mudou para lá, ele trouxe umas mudas de jabuticaba. Então diz que ali nas matas mesmo ali, nessa Pedra Branca principalmente, tem muitos pés de jabuticaba. E aonde as pessoas ficam muito atentadas a irem, aonde tem, né, esses pés de jabuticaba, quando é tempo da jabuticaba, aí o pessoal vai lá na mata colher a jabuticaba. Que aí diz que esse acho que é um major. Esse major, ele plantou ali na fazenda dele, onde, né, eram as terras dele toda ali, diz que ele adorava, ele tinha assim um xodó por aqueles pés de jabuticaba, tinha um xodó assim por aqueles pés de jabuticaba. Obrigado, filhão, você lê meu pensamento, meu amor. Produção, meu filhão trazendo aqui uma aguinha para molhar a goela. Aí dizem, só que esse major acabou morrendo. Ele morreu. E aí dizem que esse unhudo é o major. É o major tomando... E ele também não gostava que caçassem ali pelas terras dele. Não gostava que colhessem as jabuticabas e nem plantas, que alguém que entrasse na mata para ir pegar alguma planta, diz que ele não deixa, ele era, sabe, dessas pessoas assim que não gostam de que mexam assim nada da propriedade deles. Então o pessoal diz que esse unhudo é esse major, e que esse major morreu, e devido a ele ser muito apegado ali ao bem material ali da terra dele, foi onde ele ficou assim. Ele ficou virou tipo um corpo seco. Não ouvi falar nada que ele era ruim, porque o corpo seco, né, o pessoal sabe que é uma assombração, que ele é, devido a ele em vida ser muito ruim com as pessoas, com os animais, com os pais, principalmente com a mãe. Então, diz que quando ele morre, com todos, né, o cara devia ser o demo em forma humana. Então, diz que até a terra rejeita ele, o corpo seco. Rejeita ele. Então, rejeitando ele é onde ele fica vagando com o corpo, né? O corpo assim que nem seca, né? Seca que nem esse do unhudo. Nem o bicho quer comer, né? Nem a terra quer ele. Mas diz que esse major não souberam nada que se ele era ruim, eles só falaram que ele era muito possessivo ali com as terras dele, com as plantas dele, né? Com as frutas, tudo. Então, o pessoal fala que esse unhudo aí de mineiros do Tietê e de Dois Córregos, dizem que é esse major que fica ali tomando conta das matas ali. E aí o pessoal diz que quando quer ir lá colher uma jabuticabinha, ou querem caçar, ou querem pegar alguma planta, alguma coisa, diz que primeiro pedem licença para ele. Diz que antes de entrar na mata, né, pedem licença para não desrespeitar ele. Então eu li isso daí, achei bem legal, foi do unhudo foi a Vera que me mostrou o vídeo, mandou para mim o vídeo, eu gostei muito. Obrigado também, Vera, muito pela indicação aí. Uma história um caos muito bom. Aí eu fui pesquisar mais, né, sobre o unhudo, e aí eu li isso, né, que ele
o pessoal fala que ele é o Unhudo, é esse major, né, depois de morto, que ainda vive ali pelas terras dele, ali em volta dessa pedra branca ali, tomando conta para que ninguém casse, para que ninguém pegue fruta, planta, né? E aí eu gostei muito desse caos, espero que vocês tenham gostado, meus assustados. E aí, o que vocês acharam do Unhudo? Vamos lá? Vamos pro chat. Comentário, gato. Vamos pro chat. E aí, o Luiz Fernando: tinha uma pessoa que tinha um posto de gasolina, de combustíveis, e negava comida para os mendigos e os expulsava do posto. Hoje está na cadeira de rodas. Não se nega, né? Tudo bem você não querer dar todo dia, né? Mas também você negar assim é castigo, que nem a Vera falou aqui, ó, castigo de Deus. Castigo de Deus. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? Hoje a gente pode estar por cima, amanhã a gente pode estar por baixo. O Luiz Fernando, verdade, Vera, e o Pedrinho, a mãe, né? Do Pedrinho. O Pedrinho mandando um oi assim, que é na conta da mãe dele, né, a Ellen. Mas ele que tá... ele fica... Boa noite, Pedrinho. Gostou do caos, Pedrinho? Com, eu não sei o nome, um aparelho que tem uma caneta, um bastãozinho, né? E fica tocando na... ele escreve assim, gente, tipo um bastãozinho aí aqui na testa, e ele escreve assim. Aí ele está mandando esse emojizinho, gente. Obrigado, Pedro. Um beijo para vocês aí, Ellen, Lourdes, Juarez. Tá gostando, Pedro? Um beijo para vocês. Um beijo. Luiz Fernando, espírito das matas. Sim. Mesmo que seja das terras dele, né? Se é que é o tal major. Né? Acredito eu que ele começou ali guardando as terras dele, agora ele toma conta ali daquela área toda ali, né? Sim. A Lê com o olhinho. Zoião aí, com o zoião. Tá assustada, Lê. A Karina, boa noite, Karina. Beijão. Um beijo, Caco. Aqui. Ela dando boa noite pra Lê, a Vera. Eu me lembro do padre que eu desafiei. Na hora eu lembrei de você, Vera. Na hora eu lembrei de você, daquele caos que você contou. Verdade. Luiz Fernando. Deve ter doído muito. Na hora que ele arranhou, né? Jamais vai esquecer ali, né, daquela risada horrenda ali. Deus o livre. O Tiringa viu uma reportagem do Geraldo sobre o Unhudo. Tiringa é fã de Geraldo. Geraldo o Tiringa é retrô mesmo. Tiringa, aquele balanço do Geraldo em Paranapiacaba, nós fomos lá confirmar. E o balanço é por causa do vento. O balanço é por causa do vento, né? Mas também o vento é sinistro ali. Porque a gente entrou em várias alamedas, ali várias ruas. Agora descobrimos um pouquinho ali. Bem na direção daquele balanço tem um corredor, passa um vento que pega bem nele. A gente tava do lado do balanço. Sim, na próxima vez que a gente for lá, eu vou tirar bem essa dúvida. A gente vai fazer uma live de lá mostrando o balanço. Isso. A Vera, meu Deus, ainda fizeram homenagem para o Unhudo, pra tu ver, né? A cidade virou um ponto turístico. Ir lá, né, pra ver isso, né, que nem Varginha também, né? O ET de Varginha, ela virou turística, gente. Virou turística. Coitado que contou, né, o caos, ele teve duas, que nem ele falou, eu jamais vou esquecer disso, porque eu tive 2 experiências. Ele falou que não tinha ouvido falar desse Unhudo na vida dele, ele disse. Só ouviu falar lá no bar, quando o homem lá, o valentão, começou a falar, então ele voltou. Eu tive 2 experiências com o Unhudo. Ele falou eu nunca tinha ouvido falar nesse Unhudo, e de repente acaba eu tendo 2 experiências terríveis, ele falou. Porque a primeira ele tomou o arranhão no ombro, e na segunda ele falou que jamais vai esquecer aquela risada daquele homem vindo em direção a eles, na gana mesmo, vindo na direção deles, como tipo assim, eu vou pegar vocês. E
Todos correram e o valentão Também ficou. foram desafiar eu, hein? Você vai desafiar o desconhecido. Desafiar o conhecido já é perigoso, imagina o desconhecido. Pelo amor. Aqui, muito bom. Causa Vera, esse unhudo deveria aparecer lá pelo Amazonas, quando ficam queimando as matas e derrubando as Não é árvores. só no Amazonas não, velho. Em todo quanto é lugar aí, né? Todo lugar, É. tá, pessoal. Verdade. O Luiz Fernando, Verdade, verdade. Vera, Muitos muitos unhudos. Haja unhudo, gente. É. Curupira. Não, mas agora que a Vera, né, falou assim, eu me lembrei, eu li há muito tempo atrás, vou falar assim vagamente, de um homem que comprou uma fazenda lá no Mato Grosso, só que isso daí foi no Mato Grosso, acho que foi Mato Grosso, sim. E aí ele falou que comprou as terras lá e como, né, bastante assim fazendeiros fazem, tocam fogo. E ele tocou fogo na terra lá e ele disse que ele e os homens que estavam ali trabalhando para ele ali, diz que apareceu ele falou que não sabe até hoje o que é aquilo que apareceu para ele, não era vulto, ele falou, não era assim um espírito, ele falou que era uma coisa muito gigante, né? Assim, só o contorno, ele falou, só o contorno de uma pessoa, mas era uma coisa imensa, muito gigante, como se, sabe, quando o fogo tá bem assim clarinho, não tá tão amarelo, tá bem clarinho assim, parece que aquilo se transformou e veio na direção deles. E aí, diz que depois eles tiveram essa experiência aí, ele falou, eu li assim por alto, assim, ele contando isso, que aí ele nunca mais, ele tocou fogo ali nas terras, depois que parece que 2 vezes que ele foi tocar fogo, esse ser aí, acredito que seria um ser, um espírito da mata ali, que nem o Luiz Fernando falou ali, daquele lugar que estava protegendo ali, né? Porque ele falou que foi, né? Ele foi tocar fogo lá para, não sei se acho que é para plantar, alguma coisa do tipo. E ele falou que apareceu isso para ele e parece que acabou, né? O fogo acabou sozinho, que foi o que deixou ele mais espantado. Eles não precisaram ali, né? Apagar o fogo nem nada. Parece que, sabe, o fogo pegou e apagou. E aí depois, quando eles foram tentar, parece que numa segunda vez aconteceu a mesma coisa. E ele falou, e eu como sou um bom entendido, então meia palavra basta. Não esperei a terceira vez, ele falou. Eu procurei trabalhar com as minhas terras ali de outra forma, sem ter que botar fogo ali. E sempre respeito, e tudo que eu vou fazer ali nas minhas terras, eu sempre peço permissão para esse ser que não fui eu sozinho que eu vi. Os meus, né, os empregados, ele falou que eram muitos que estavam ali naquele dia, viram também isso, ele falou. Mas era, sabe, como no formato assim da cor do fogo, quando o fogo tá bem clarinho, ele falou. Mas só o contorno, ele disse. E ele falou que tomou um susto danado, e ele disse que ainda veio, disse que eles correram, né? Todo mundo, quando viu aquilo, saiu correndo, e ele foi correndo em direção ali à casa grande ali, a sede, e ficou da varanda, agora tá me vindo a história. Ele ficou da varanda olhando aquilo. E aquilo veio lá do pasto, lá da onde ele tinha tocado o fogo, e veio acompanhando, ele falou. Que lugar, né, que não era para ter, não que pegou fogo, mas aonde aquele ser, ele falou que ele não sabe explicar, passou, queimou. Ele falou, então diz que aquilo ainda veio, a segunda vez, ele disse. Aquilo veio e ficou olhando para ele, né? Ele disse que correu, foi para a varanda ali da casa ali e ficou olhando. Ele falou que deu assim na cabeça dele, vou ficar olhando para ver para onde que ele vai, o que que ele vai fazer, né? Ainda o homem ainda deve ser desses turrão, né? Esses ver para crer. E aí diz que aquilo ali ficou parado ali na frente dele, e aí diz que aquilo ali foi diminuindo, e, sabe, como se fosse um foguinho, apagou. E aí ele falou que aí depois foi a segunda experiência, né, que ele teve, e aí ele disse que nunca mais assim tocou fogo nas terras dele. Ele disse que ele procurou trabalhar nas terras dele de um jeito que ele não tivesse que tocar fogo ali.
Aí esse ser assim, né? Eu acredito que ali, né, ali era um protetor ali daquelas terras ali que veio, se manifestou de alguma forma, sabe-se lá o que era aquilo. Acredito eu que seria um espírito protetor ali daquele lugar ali, que se transformou ali, se materializou ali no que tinha ali. E ele diz que nunca mais ele tocou fogo em nada, e tudo que ele vai fazer ali na terra dele, ele falou, ele pede permissão para aquele ser, para aquilo que apareceu para ele ali. Olha, tá vendo? Vai aparecendo os mini causos aí, gente. Causos.